Amém? Então diz assim, Lucas capítulo 17, verso 11 ao 19. A cura dos 10 leprosos. Verso 11 diz: De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galiléia. O 12 vai dizer: ao entrar numa aldeia, saíram ao encontro dele 10 leprosos. O verso 13 diz: que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, ou rabi, em algumas traduções, compadece de nós. O verso 14: ao vê-lo, disse-lhe Jesus: ide mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados ou curados da lepra. O verso 15 vai trazer: um dos 10, vendo que fora curados, voltou, dando glória a Deus em alta voz. O verso 16: e prostou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano, não era judeu, era samaritano. Amém? Então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Amém? O verso 18 vai trazer: não houve, porventura, quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro? O verso 19 vai encerrar dizendo: e disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te curou. Amém? Glória a Deus. Pai, eu quero te agradecer, te louvar, bendizer teu santo nome, Senhor. Eu me escondo atrás da cruz, atrás da tua palavra, que é a Bíblia, Senhor. Fonte inesgotável de sabedoria, inerrante, infalível, Senhor. Me guia nesta noite, Espírito Santo de Deus, que da minha boca só saia palavras remas, retas e proféticas, para a honra e glória do teu nome. Amém e amém. Irmãos, eu estava aqui, como eu falei antes, fazendo uma reflexão expositiva, ou seja, eu estava analisando versículo por versículo dessa passagem. Como eu já falei, eu já tinha compartilhado essa reflexão da palavra do Senhor em outras oportunidades, mas me deu vontade de fazer essa análise pontual, né, expositiva, comentar versículo por versículo, e aí eu vou aproveitar e expor isso pela primeira vez aqui com vocês, tá? Foi uma forma diferente que eu achei que Deus me deu de explorar essa passagem, aprender com ela e extrair lições para a nossa vida. E o mais importante, eu costumo dizer, dessas lições que a gente estuda na Bíblia, é a aplicação, né? Primeiro, em nossa vida. A palavra tem que tocar o nosso coração, tem que impregnar o nosso coração, né? Esmiuçar, se tiver meio duro, meio coração de pedra, transformar em coração de carne, para a gente viver verdadeiramente essa palavra e assim a gente ensinar com as outras pessoas. Aí você pode estar pensando, ensinar como, irmão Marconi? Eu não sou professor. A gente só precisa ensinar com o nosso testemunho, vivendo a palavra do Senhor. Principalmente a nossa parentela, a nossa família, né? Eu vou fazer alguns comentários no final. Quão é difícil de evangelizá-los, né? Porque eles conhecem a nossa vida pregressa, a gente conhece quem a gente era, e muitas vezes eles não dão credibilidade. Aconteceu isso com Cristo, né? O próprio irmão dele, né, não cria nele, só depois que ele ressuscitou, teve que ver para crer, para aí sim ser uma benção e ser um discípulo do Senhor. Então, com nós, a facilidade é tamanha também. Amém? Então, vamos lá. Gente, deixa eu beber uma aguinha, molhar a garganta, para a gente trazer essa exposição aqui, essa análise expositiva dessa passagem dos 10 leprosos. Eu vou repetir o verso e fazer alguns comentários, tá bom? O verso 11 diz assim: de caminho para Jerusalém passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. Esse trecho da palavra aí, que cita nesse verso, entre Samaria e Galileia, na realidade, não foi a primeira vez que Cristo fez, né? Muito pelo contrário, essa foi a última viagem que Cristo passou por Samaria e por Galileia, né? Logo depois, a ordem cronológica histórica da Bíblia nos faz acreditar que ele foi
voltou para Jerusalém. Quando ele voltou para Jerusalém, ele foi preso, né? E foi escorraçado, aquela toda a história passou pela via crucis dele, né? Até a sua morte em cruz de ressurreição. Então, ele passou nesse trecho anteriormente. Não sei se os irmãos vão lembrar da passagem dele por Samaria, lá quando encontrou a mulher samaritana, lá no poço de Jacó, né? Não chegou a entrar em Samaria porque não era prudente, né? Existia uma diferença cultural entre samaritanos e judeus, histórica, que aconteceu há muitos anos atrás, antes mesmo de Cristo, na época do filho de Salomão, depois da morte de Salomão, o filho de Salomão assumiu, aumentou a tributação, houve uma guerra civil em Israel. Israel foi dividida, as 12 tribos em norte e sul. O norte ficaram com 10 tribos, o sul apenas com 2, né? A capital do norte ficou Jerusalém, a capital do sul ficou... a capital do norte ficou Samaria e a capital de Israel do sul ficou Jerusalém, né? Com apenas Judá e Benjamim, a tribo, as duas tribos. Então, a diferença histórica era muito grande entre gregos e samaritanos. E a gente vai perceber durante o desenrolar aqui dessa reflexão, que os leprosos, eles provavelmente não, a Bíblia diz que haviam samaritanos, né? E provavelmente judeus juntos. Outras culturas também deviam entrar, né? Pessoas de diferentes credos, classes sociais, raças. Então, a gente, por aí, já tira a primeira lição. Quando a gente está na enfermidade e na dificuldade, a gente se une com qualquer um. Quando não, a gente quer se isolar, né? A gente quer usufruir das bênçãos sozinho. Mas Jesus propositalmente passou por esse trecho, ele não precisaria passar por Samaria para ir para Galiléia, como eu falei anteriormente, porque ele queria facilitar, certamente, a vida desses leprosos, não é? E aí a gente já tira a primeira lição para as nossas vidas. Jesus, ele não constrói muros para dificultar o nosso acesso. Ele constrói pontes para facilitar o nosso encontro com ele. Foi isso que aconteceu com os 10 leprosos, né? Ele poderia ter dificultado a vida dos leprosos, ter pegado o atalho, passado por longe de Samaria, e aí os leprosos teriam que andar bem mais para encontrá-lo. Mas não, ele facilitou a vida daqueles enfermos, né? Daqueles coitados, daqueles pobres leprosos. E aí disse, espera aí, eu vou passar mais perto para facilitar o encontro com ele, né? Uma certa vez eu li uma reflexão bem interessante que falava sobre construção de pontes, não de muros. 2 irmãos que eram muito unidos, viviam juntos, né, praticamente no mesmo local, divididos apenas por uma ponte, né? E aí um visitava o outro com frequência e a ponte servia de acesso. E aí, uma certa vez, eles brigaram por um motivo fútil lá, e um dos irmãos foi e derrubou a ponte, né? Derrubou a ponte, com raiva do irmão, disse, pronto, nem eu vou para lá mais, nem ele vem para cá, e aí cada um vai viver a sua vida. E a certa vez, né, chegou uma pessoa atrás de serviço, e aí bateu na porta de um desses irmãos, e disse, e aí, rapaz, não tem nenhum servicinho para mim aí, não? Aí um dos irmãos disse para o cara, rapaz, eu não estava nem atrás de trabalhador, mas já que tu não está fazendo nada, constrói um muro aí, porque eu briguei com esse irmão aí que mora do outro lado do rio, derrubei a ponte, mas ele ainda fica olhando para mim de lá para cá. Eu quero que ele nem olhe para mim mais. Faça um muro aí bem alto, para ele não me ver mais. E aí deu as costas, entrou, e quando ele voltou para fora da casa, em vez do muro que ele tinha pedido, o trabalhador tinha construído justamente uma ponte, ligando ele novamente para o irmão. E aí o irmão que estava lá do outro lado viu aquela ponte, achou que tinha sido ele que tinha mandado construir, entendeu a mensagem, atravessou a ponte correndo, e aí caiu de joelhos pedindo perdão, e eles se reconciliaram, né? E esse trabalhador que construiu a ponte
é a figura de Cristo nas nossas vidas. Ele nunca vai colocar muros entre mim e você. Sempre vai construir pontes para nos unir. Amém? Receba. O verso 12 fala assim, meu irmão. Ao entrar numa aldeia, saíram ao encontro 10 leprosos, né? E os leprosos, eles viviam marginalizados nessa época de Cristo. A lepra era uma pandemia. Acho que a gente pode até considerar biblicamente a lepra como uma pandemia, porque desde a época de Moisés, vocês vão lembrar que Miriam, irmã de Moisés, ela adquiriu lepra, né? Foi isolada da congregação, da aldeia, da tribo lá, como uma medida sanitária para ser tratada, e depois que ela foi curada, ela voltou a interagir com o povo dela, né, com os familiares e toda a parentela. Então, a intenção do isolamento dos leprosos sempre foi sanitária, sempre foi preservar as outras pessoas na questão da contaminação. Mas isso se transformou, ao longo dos anos, num isolamento social, numa marginalização. As pessoas, em vez de cuidar, eram esquecidas em cavernas, em buracos. E aí, consequentemente, a doença ia aumentando em vez de sendo tratada, e eles morriam, né? Morriam ali, ao léu, né? Desassistido pela sociedade, pelo poder público da época e até mesmo pelos seus familiares, né? Então, é triste essa cena. E a gente, trazendo para o cenário de hoje, quantas pessoas a gente não precisam ser leprosos, literalmente, né? Mas devido à sua classe social, à sua condição financeira ou qualquer outro problema, as pessoas os isolam, né? Não quer nem saber se faz de cego, se faz de doido. A gente tem até pessoas que chamam ele de os invisíveis, né? Pessoas que a gente não quer enxergar. E aí cabe a nós, numa hora dessa, refletir. Será que a gente não está se fazendo de cego, a gente não está ignorando essas pessoas que precisam muitas vezes ser tratadas, né? Precisam da nossa ajuda, e em vez disso a gente está isolando eles, está marginalizando, né? Está tratando eles como leprosos. Amém? Que venhamos a refletir sobre isso. O verso 13 fala que eles ficaram de longe e gritavam, dizendo: Jesus, mestre, compadece-me de nós, ou tem misericórdia de nós. Né? A necessidade de gritar é porque a distância, que eles não poderiam se aproximar, nem de Jesus, nem de ninguém que tivesse são na sociedade, né? Era a medida sanitária da época, eles eram proibidos de se aproximar, né, das vilas e das pessoas. Então, só cabiam a eles ficar distante, que a distância mínima era de 15 metros, e aí eles tinham que gritar para que Cristo os ouvisse e os acolhesse. E prontamente Cristo não se fez de surdo, né? E já pulando para o verso 14, Cristo apenas o olhou, certamente deve ter se aproximado deles, para que eles ouvissem bem a mensagem, e soltou uma palavra de cura, né? Vai, procura o sacerdote, né? Mostrai ao sacerdote. E aí, quando eles foram em busca, antes mesmo de chegar lá nos sacerdotes da época, que precisariam homologar a cura dele, né? Para liberar a interação dele novamente na vila, eles já percebiam que estavam curados. E aí, todos saíram correndo, e apenas um, meu irmão, a gente vai ver lá no verso 15, apenas um dos leprosos voltaram. Os outros 9 saíram desembestados correndo para encontrar os sacerdotes, doido para ser liberado, para poder interagir de novo com o povo, procurar seus familiares, apresentar que foram curados, mas um deles, né, certamente absorveu maior, foi mais grato do que todos os outros, e aí voltou para demonstrar sua gratidão e a sua reverência a Cristo, né? Agradeceu. No verso 16, ele se prostrou nos pés de Cristo, né? Demonstrando reverência, humildade, gratidão, né? Tudo que
a gente deve fazer com aquelas pessoas que nos abençoam, né? E trazendo para a nossa vida, para a nossa prática cotidiana. Muitas vezes a gente esquece, né? Como os 9 leprosos que correram. A gente esquece de agradecer, né? A gente muitas vezes até é ingrato, é rixoso, reclama, né? Seja de uma bênção que a gente acha que foi pouca, ou um reconhecimento que não veio da nossa família, ou do nosso colega de trabalho, ou do nosso chefe, quando promove outro em vez de promover a gente, ou quando aumenta o salário do outro e não aumenta o nosso, ou quando não dá, né, aquela gratificação que a gente tanto almeja, deseja. E aí a gente esquece que Deus já deu tanta coisa a gente, né? Muitas vezes até demais daquilo que precisamos, ou até imaginamos, como garante a palavra de Deus. Mas mesmo assim, a gente prefere reclamar do que agradecer, né? E pior é que a gente sabe que quanto mais grato você é, mais bênçãos você vai receber. O povo hebreu, né, lá no Antigo Testamento, no seu êxodo, quando saiu do Egito, ficaram 400 anos sobre o domínio do Egito. E aí Deus levantou Moisés, Arão e tantos outros, Josué, tantas outras pessoas para tirarem do Egito, foram ingratos. Viram os milagres presencialmente, né? O maná que Cristo deu, a codorniz, Moisés tirou água da pedra, né? Jorrou água da pedra. Tantos outros milagres, coluna de fogo à noite para aquecer, coluna de sombra de dia para esfriar o sol, diminuir a temperatura, e mesmo assim foram ingratos. Foram tão ingratos e aborreceram tanto a Deus que apenas 2 dos milhões que saíram do Egito pisaram na Canaã, né? Na terra prometida, terra que emanava leite e mel. E por aí a gente já pode mensurar as consequências da ingratidão, meu irmão. É dos pecados que a gente comete, muitas vezes despercebidamente, que vai nos trazer consequências terríveis. Porque a lei da semeadura, não sou eu que estou profetizando coisa ruim, não, tá? É o que a Bíblia garante, ela é infalível. Para você colher, é necessário você plantar. E se a gente plantar em gratidão, a gente certamente vai colher coisa ruim, não é? Então, devemos ser gratos, meu irmão, tá? Se a gente agradecer um pão que a gente ganha hoje, se você for grato, da próxima vez, Deus vai mandar 2, 10, muito mais, né? E isso em todos os âmbitos, seja no âmbito profissional, familiar, no teu ministério, na igreja, em todas as áreas da tua vida. Então, sejamos gratos, lembrem disso, tá? E a mensagem principal dessa passagem dos 10 leprosos, na minha opinião, é gratidão, tá? É notório, né, que a Bíblia vai enfatizar esse leproso samaritano que voltou para agradecer. E no final vocês vão entender por quê, tá? Lá no verso 19. No verso 17, vai falar assim, meus irmãos. Então Jesus lhe perguntou: não eram 10 que foram curados? Onde estão os 9? Né? Ele fez essa pergunta como se não soubesse a resposta, né? Cristo gostava muito disso, né? E fez isso até muito com os seus discípulos, né? Alguns erraram as respostas, outros acertaram. Lembram de Pedro, né? Quando Cristo perguntou: para vocês, quem eu sou? Né? E aí Pedrão acertou, né? De primeira: tu és o Cristo, tu és a rocha, tu és a nossa salvação, tu és o Todo-Poderoso. Mas muitas vezes a gente não responde da forma correta, a gente não consegue entender a mensagem que Deus quer para as nossas vidas, tá? E
E é por isso que a Bíblia recomenda que a gente não seja intempestivo, que a gente pare, conte até 10, conte até 100, para a gente tomar as atitudes e se comportar da maneira correta, né? Cada um no seu tempo. Né? Quando você for abençoado, pare, reflita. Né? Quando você não for abençoado, também no seu tempo, porque a gente sempre vai ser abençoado pelo nosso pai. Qual é o pai que o filho pede um pão e ele dá uma pedra? Não existe, né? Se na face da terra não existe um pai assim, quem dirá o Pai Celestial que não vai nos abençoar se a gente pedir? A Bíblia garante que aquele que clamar, ele responderá, ele abençoará. Só que o tempo é dele, né? A forma dele, a pessoa, a estratégia dele, tudo é dele. A gente é muito limitado para entender. E o tempo de Deus é outro, né? A Bíblia garante isso. Um ano pode ser 1000, 1000 pode ser um ano. E a gente muitas vezes acha que é tudo assim, no estalar de dedos. Às vezes é, né? Às vezes a gente clama, a urgência é tão grande que Deus nos socorre, mas às vezes não. Ele nos deixa sentir na pele um pouquinho daquilo que a gente está passando, certamente para nos ensinar alguma mensagem, né? E aí, cabe a nós parar, refletir e tentar entender a mensagem, para a gente não dar a resposta errada, né? Como aqueles 9 leprosos deram, né? Certamente ele queria, ele não precisa, Cristo não precisa de reconhecimento de ninguém, gratidão, nem brindes, presentes, nem elogios de ninguém. Mas ele quer nos ensinar que gratidão é um dom, uma dádiva, é um dom abençoado por ele, dado por ele aos homens, às pessoas, e que ele quer que a gente execute, exerça, pratique todos os dias da nossa vida. Né? E foi isso certamente que ele quis ensinar para aqueles leprosos. Tanto os 10, né? Mas apenas um absorveu a mensagem e voltou para ser grato, os outros 10 sumiram, como a gente comentou. E aí ele propositalmente perguntou, cadê os outros 9, homem? Não aprenderam a lição, não? Né? Foram ingratos, correram, esqueceram do abençoador, né? Daquele que pode abençoá-los novamente, né? Minha avó dizia que dor de barriga não dá uma vez só, não, né? E Deus é tão bom, rapaz, que ele abençoa a gente esquece de agradecer, dá as costas para ele, ou às vezes é infiel, não recompensa da mesma forma quando ele nos dá a oportunidade, abençoando outras pessoas. Mas quando volta a dor de barriga, a gente clama e ele ajuda de novo, né? É um paizão mesmo, né? Mas ele faz isso porque, na realidade, ele sabe o quão imperfeito e falhos nós somos, né? Ele sabe também do nosso coração. Quantas vezes Davi, o homem segundo o coração de Deus, errou, pecou, né? Cometeu coisas ruins, fez coisas ruins, planejou coisa ruim contra o próximo, e aí Deus perdoou ele. Por quê? Porque sabia que o coração dele era um coração contrito, arrependido, que ele buscava novamente, normalmente não pecar novamente, a mesma coisa, né? Se arrependia verdadeiramente. E Deus é assim conosco, viu? Ele abençoa todos, como abençoou aos 10. Mas muitas vezes apenas a menor parte, né? Nesse caso aí, ó, um só, 10%, foi verdadeiramente selado pelo Espírito Santo, né? Foi carimbado, vamos dizer assim, porque os outros não absorveram a mensagem, né? Não foram selados pelo Espírito Santo, porque quem é selado pelo Espírito Santo demonstra gratidão, não vai dar as costas para Deus numa situação dessa, né? É comum todo crente dar logo um glória a Deus bem grande. Glória a Deus, né? Quando é abençoado com alguma coisa, quando recebe um presente, ou quando
uma visita, um amigo chama ele para almoçar em casa, qualquer coisa, por menor que seja, a gente já está dando glória a Deus, porque é sinal de gratidão, né? Gratidão a Deus porque reconheceu, de certa forma, aquilo que a gente precisa, aquilo que a gente gosta, né? Muitas vezes parece uma coisa simples, tola, mas que nos abençoa de uma tal forma que nos regozija, nos tira muitas vezes da depressão, da fossa, né? da ansiedade, e aí nos traz uma alegria que a gente nem esperava, né? E é preciso a gente valorizar as grandes e as pequenas coisas também, tá? Porque as grandes é mais fácil da gente glorificar o nome de Deus e agradecê-lo, né? E as pequenas, né? Existe uma ilustração também, que eu me lembro agora, que uma professora falou assim para os alunos: escrevam aí, cada um, as 7 maravilhas do mundo. E aí todos escreveram, e ficou uma menina lá matutando, e a professora: o que foi? Está com dificuldade? Ela: não, professora, eu estou com uma dúvida aqui. E a professora: de quê? Para definir as 7 maravilhas do mundo. Aí a professora: eu vou lhe ajudar. Diga aí, você escreveu o que aí, para escolher as 7? A menina disse: ouvir, falar, comer, sorrir, caminhar, respirar, né? E os outros estavam botando Cristo Redentor, né? Porque eles estavam atentos às coisas grandes e a menina valorizando as coisas pequenas mesmo. Que se não fosse essas coisas que a gente julga pequeno, que não são pequenos, a gente não tinha condição de usufruir do que é grande nas nossas vidas, não é? Adianta tu ter uma bela casa, um carro bonito, se tu não acordar amanhã de manhã, vai ficar o carrão aí, né? Ou a casona, ou conta bancária recheada. Primeiro a gente precisa valorizar aquilo que a gente, né, que é vital para as nossas vidas. E Jesus é a prioridade das nossas vidas. O que seria de nós se fosse Cristo, né? Eu não quero nem lembrar de mim. Quem me conhece aí, quem já viu falar na minha história, sabe muito bem do charco do lodo que eu vim, né? Quando eu estou cansado, eu digo assim: eita, hoje eu estou um bagaço. Aí logo vem na minha mente, assim, dizendo: tu era lixo, então você é bagaço, tá ganhando aí, tá no lucro. E realmente, viu? Eu sou um reciclado. Cristo me tirou do lixo, como uma garrafa PET, uma latinha de alumínio. Disse: esse aqui eu vou reciclar, reaproveitar, vou renovar. Amém? O verso 18 vai falar assim, eu terminando, são 22 horas e 47 minutos. Mas o verso 18 vai dizer assim, meus irmãos: não houve, porventura, quem voltasse para dar glória a Deus, senão o estrangeiro. Irmãos, eu já falei aqui que santo de casa não faz milagre, né? Se aconteceu com Cristo, imagine com nós. E realmente, você vai ver, nessa passagem aí, os 10 leprosos, a Bíblia não esclarece, mas poderia ser 9 judeus e apenas um samaritano, né? Poderia ser. Então, vamos considerar que fosse. E é bem provável que fosse. Né? Bem provável que fosse mais um número maior de judeus do que de samaritanos. Mas apenas o estrangeiro mesmo voltou para agradecer. Né? Aí veio logo, eu escrevendo aqui, veio logo a minha mente. É assim que acontece com a nossa parentela. Às vezes, as pessoas que nem conhecem a gente, às vezes a gente está de viagem, e senta do lado da poltrona de alguém, e aí começa a falar, puxar assunto, e aí daqui a pouco o cara dá uma brecha, a gente começa a falar de Jesus, e a curiosidade daquela pessoa que não conhece a gente é tamanha que a gente passa a noite todinha falando o que Cristo fez na nossa vida, né? Como é bom caminhar com Cristo, e com as pessoas de casa, quando você puxa o assunto no sofá da sala assistindo televisão,
Aí sai levanta um pelo cantinho, depois outro vai no banheiro e não volta mais. Outro diz que vai beber água, e dali mesmo ele sai para o quintal. E fica você falando sozinho. E eles assim com aquela cara, eu te conheço, quem era tu? Agora tu só quer ser o santo, né? Porque, na realidade, Cristo, eles não tiveram ainda um encontro com Cristo, como nós tivemos, né? E muitas vezes a gente, para entender, a gente precisa viver. Infelizmente, é assim, né? Com os jovens, com os nossos filhos, não é assim? A gente não dá conselho. Rapaz, não faça isso, não. Eu já passei por isso e eu fiz assim e quebrei a cara. Então, não quebre, não. Vá por outro caminho. Mas ele, não, que conversa. No seu tempo era outro. O senhor tá velho, tá gagá, não sei o quê. A gente tem que deixar ele. A gente não quer, mas ele tem que quebrar a cara para aprender, né? E é assim. Eu costumo dizer que a gente prega para os nossos familiares, nossos parentes, com o nosso testemunho, que é o que realmente eles observam, viu? Como é que a gente se comportava antes e agora está se comportando, quais são os vícios que a gente tinha antes e agora a gente não tem mais, qual era a forma que a gente falava e agora não fala mais, palavras torpes, palavrões, né? Quais eram os nossos conceitos distorcidos e agora são conceitos mesmo conforme a Bíblia, né? Hoje eu vi também o pastor Bispo Amaro falando sobre, ele postou aí um vídeo sobre a história do poico. Ele falou, é porco, né? Aí o Matuto gosta de chamar poico. E aí falou com a história de um cidadão que comprou um porco de um compadre dele, de um amigo dele, comprou fiado. E nem pesaram o porco, né? Um porcão grande. E aí, quando ele perguntou o preço, o compadre dele disse assim, não, esse porco deve ter uns 80 quilos. Então, se eu pago 80 quilos, tá fechado o negócio. Mas o porco era grande demais. E aí o compadre que comprou foi pesar o porco deu 95 quilos. E aí o filho que estava junto, quando viu que tinha mais quilos do que o outro achava que tinha, ele disse, eita pai, a gente ganhou 15 quilos. Aí o pai dele disse, não, eu vou pagar 95. O meu compadre, ele confiou em mim, vendeu fiado, né? Ele não tinha balança na hora, achou que tinha 80, mas deu 95, eu vou pagar os 95. E aí depois mandou o menino, mesmo filho lá que disse que ganhou 15 quilos, mandou ele pagar. O compadre disse, oxente, teu pai pagou, mandou dele demais, menino. Toma aí, toma esse dinheiro aqui, veio 15 quilos a mais. Aí, porque o porco deu 95 em vez de 80. Aí o compadre disse, eita, menino, fazer negócio com um homem honesto é bom para os dois, né? Coisa que hoje a gente vê difícil de acontecer. As pessoas querem ganhar, levar vantagem em tudo, né? Numa vaga de estacionamento. Se for para o idoso, ele tiver pode ter 10 vagas lá para o novo, mas ele quer a vaga do idoso, que ele acha a vaga do idoso melhor, porque é mais perto, ou está na sombra, ou do deficiente. O sinal está amarelo, ele acelera para levar vantagem, passar logo, deixar os outros para trás. Se ele receber um troco de R$ 1 a mais de um caixa de supermercado, ele não devolve. Ele faz questão de ficar e depois sair dizendo por aí, eita, aquela besta me deu R$ 1 a mais. Ganhei R$ 1. Os conceitos, meu irmão, distorcidos que o mundo nos vendem, né, hoje em dia. E muitos jovens absorvem esse tipo de conceito distorcido, né? Em vez de se basearem nessa história do porco, ou na história de Daniel, a história bíblica de Daniel, que era um jovem, né, que estava longe da sua cidade, exilado na Babilônia, mas mesmo assim não se vendeu, não se corrompeu e manteve a sua cultura, a sua honestidade, não se contaminou com os manjares do mundo. Então, são exemplos de pessoas ruins que a gente vê sendo propagado nas redes sociais, por exemplo, em vez da imagem de Cristo, que foi o único homem que teve aqui na face da terra, passou pelas provações, dores, tentações e nunca pecou.
Por fim, meus irmãos, no verso 19, fala assim: todos os leprosos foram abençoados, mas apenas o leproso foi salvo. Olha o que diz o texto. E disse-lhe Jesus, obviamente: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Jesus está falando aqui no singular, te salvou. Ele não falou aí, vos salvaram todos os 10, não. Apenas um foi salvo. 10 foram abençoados, 10 foram curados, mas um só foi salvo. Salvo porque foi grato. Ah, então foi mérito desse samaritano. Não, não foi mérito. Todos nós sabemos que a salvação vem pela graça. Mas a graça só é alcançada por aqueles que têm um coração contrito, que verdadeiramente se arrependem, que entregam a sua vida a Jesus. Daqueles 10, apenas o samaritano foi salvo. É óbvio, a gente não sabe da história dos outros 9. Pode ser que eles tenham outra oportunidade e talvez tenham se reconhecido, tenham sido mais gratos e tenham sido selados pelo Espírito Santo e salvos. Mas nessa passagem eles perderam uma oportunidade, né, monstruosa. Aqui no Nordeste a gente costuma dizer cavalo selado, só passa uma vez, né? O cavalo passou lá para os 10, mas só um montou. Só um foi salvo. Os outros 9 foram curados, mas não foram salvos. Amém? E a gente fica olhando para o vizinho às vezes, né? Mas, rapaz, aquele vizinho parece ser um cara tão feliz, tem uma família bonita, tem não sei quantos filhos, eu não tenho nenhum filho. Tem um carrão potente, bonito, do ano, e eu não tenho um carro velho, eu não tenho nenhum carro, ando de ônibus. Tenho uma casa própria, eu moro de aluguel. Mas será que aquele vizinho que a gente vê que é abençoado é salvo? Como eu e você, meu irmão? Foi selado pelo Espírito Santo, agarrou a oportunidade que Cristo nos deu, subiu no cavalo selado? Muitas dessas pessoas não, né? Então a gente valoriza muitas vezes a grama dos outros, acha verde, mas a gente que foi salvo foi abençoado, que não tem nem como pagar, porque a salvação não tem preço, é imensurável, imagine pagável, né? A gente às vezes quer valorizar a bênção do outro e menosprezar a nossa salvação. Amém? Guarda essa passagem, já são 22 horas e 57 minutos. Eu quero agradecer a Deus a oportunidade, né? Porque Ele colocou essa palavra ainda hoje, agora há pouco, no nosso coração. Agradecer a Glauber, agradecer a todos que fazem esse projeto maravilhoso aí, que alcança tantas pessoas, que promovem a comunhão, como houve aí no último encontro de vocês. A gente vê o Salmo 133, né? Na prática, né? O quão bom, maravilhoso é que os irmãos estejam em comunhão. E aí, meus irmãos, só Deus mesmo para recompensar todos vocês. Amém? Que Deus abençoe, que essa palavra fique guardada, impregnada em nosso coração, que a gente venha aplicá-la e ensiná-la para outras pessoas através do nosso testemunho. Amém? Deus abençoe a todos.